Olá, tudo bem? Espero que você esteja aí curtindo bastante o aprendizado no nosso curso de agente de saúde aqui do SED 2 do Cruzeiro. Eu sou o professor José Júnior e estou trabalhando aqui a disciplina de biossegurança. Na atividade anterior, eu pedi para você ler um pouquinho sobre o conceito de biossegurança e até falar, mencionar para mim um pouquinho sobre a importância da biossegurança na sua ação profissional como agente de saúde. Espero que você esteja fazendo ou tenha feito e eu vou comentar lá para vocês pelo fórum, tá ok? Bom, nessa aula de hoje eu queria falar um pouco sobre a história da biossegurança, a evolução e a regulamentação dessa biossegurança, né? Então vamos começar lembrando o conceito, né? O conceito de biossegurança começou a ganhar força no início da década de 1970. E isso aconteceu por um evento bastante interessante. Àquela época aconteceu a primeira, divulgação de resultados de engenharia genética. Essa área da biotecnologia que se desenvolveu de lá para cá, e que foi capaz de fazer uma grande revolução. Até então, gente, até 1970, pessoas que tinham diabetes tinham que tomar insulina extraída do pâncreas de porco, porque era a insulina mais parecida com a insulina humana. Bom, na década de 1970, os cientistas publicaram, o procedimento para poder produzir insulina humana utilizando bactérias que foram geneticamente modificadas, né? Com isso, o mundo tomou uma espécie de susto. Opa, os cientistas estão conseguindo modificar seres vivos? Bom, isso tudo trouxe também preocupações, né? Preocupações essas que foram ali dando início à vida ou a essa história, que é a história da biossegurança. Nessa a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho mais dessa origem, falar um pouquinho da regulamentação, especialmente aqui no Brasil, destacando aí os principais marcos e conferências. Vamos lá? Me acompanha, por favor. Ó, aqui um pouco da história, A Conferência de Asilomar, o marco fundamental. Isso aconteceu lá em 1973, quando houve a publicação, dessa experiência da engenharia genética, utilizando uma bactéria para produzir insulina humana. Isso trouxe, claro, uma alegria, trouxe possibilidades, especialmente para aqueles que eram diabéticos e até hoje se utilizam dessa técnica, mas também trouxe preocupações. Qual seria o impacto disso? Como assim modificar organismos, modificar geneticamente organismos? O que isso poderia provocar, Em 1974, então, aconteceu essa conferência que ficou conhecida como Conferência de Asilomar, na Califórnia. Lá foram discutidos os riscos, as técnicas da engenharia genética e a segurança que seria necessário, tanto para as atividades laboratoriais como para o demais, Depois disso, depois dessa conferência, lá nos Estados Unidos, se estabeleceu as normas de biossegurança nesse NIH, National Institute of Health, isso lá nos Estados Unidos. E se esse marco serviu aí como base, para regulamentação nos outros países, certo? Bom, o que se estabeleceu nessa primeira conferência, chamada de Conferência de Asilomar, Primeiro, contenção como prioridade. Qual é essa ideia da contenção? É que o impacto dessas bactérias geneticamente modificadas precisava ser minimizado. Se tudo isso vai para o meio ambiente, como é que isso fica, Então foi sugerido que a contenção deveria ser uma consideração essencial em qualquer programa experimental ou envolvendo engenharia genética, para que esses
organismos que foram geneticamente modificados não fossem diretamente para o meio ambiente, e aí ninguém saberia quais seriam os riscos, né? Outra questão é a relação com os riscos. Estabeleceu-se ali que a eficiência da contenção deveria ser diretamente ligada ao risco estimado do experimento ou procedimento, né? Então, tinha que se fazer uma análise de tudo que se estava querendo fazer, de tudo que se estava querendo descobrir. Alerta à comunidade científica. O principal mérito dessa conferência foi alertar os cientistas quanto às questões de biossegurança. Queria que vocês imaginassem, né, o pesquisador trabalhando no seu laboratório, empolgado em descobrir as várias novidades e, às vezes, trabalhando até de maneira isolada, sem conceber ou sem perceber, melhor dizendo, o real impacto, né, daquela descoberta. Então, precisava se fazer esse alerta. Não dá para sair pesquisando ou fazendo qualquer coisa, né? E essa conferência também foi a base para desenvolver a legislação que acabou impactando em vários países também, né? Especialmente as atividades envolvendo a engenharia genética, tá certo? Bom, desse marco inicial, a gente observa aí uma certa evolução da biossegurança. Lá na década de 1970, o foco inicial era nas técnicas de engenharia genética e DNA, que a gente chama de DNA recombinante. Recombinante é porque foi o DNA modificado e tem agora uma nova combinação, tá certo? Isso, claro, como reação, né, à descoberta que a gente já falou. Em 1980, a OMS, sabe o que é a OMS, né? Organização Mundial da Saúde, vai conceituar a biossegurança como prática de prevenção para o trabalho com agentes patogênicos. Agentes patogênicos são micro-organismos, são organismos capazes de causar doenças, certo? E classifica os riscos em biológicos, químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. Ergonômicos tem a ver com a postura, tem a ver com o equilíbrio físico, né, de todos nós, tá certo? Então, em 1980, aquela preocupação que começou bem focada na engenharia genética na década anterior, em 1980 ganha uma amplitude um pouco maior, né? Lá na década de 1990, foi incluído também entre os temas aí preocupantes da biossegurança, né? Foram incluídos os temas da ética em pesquisa. Será que a gente pode pesquisar qualquer coisa de qualquer jeito? Foi incluído também a preocupação com o meio ambiente, né? Como sendo mesmo uma das preocupações que hoje a gente percebe muito pertinentes. Não dá só para a gente pensar num objetivo, eu quero resolver o problema dos diabéticos, ok, mas e o meio ambiente, como é que fica? Qual o impacto dessa resolução que se está pesquisando, se está investigando, né? O meio ambiente é importante até pela sustentabilidade. É graças a essas preocupações que hoje a gente tem um ambiente que tem a possibilidade de continuar nos dando recursos, nos dando as soluções possíveis, tá certo? E a outra questão importante aqui foi o bem-estar animal. Não dá para utilizar os animais no laboratório de qualquer maneira, né? Especialmente os processos envolvendo a tecnologia do DNA recombinante para toda a biossegurança. Então, você observa aí que houve uma ampliação, né? Só da engenharia genética, começou-se a identificar riscos de origens diferentes e, posteriormente, em 1990, ampliou-se ainda mais. E aqui no Brasil, a gente está falando dessa situação que veio lá do mundo, como é que aconteceu aqui no Brasil? Olha, os primeiros registros se
tem lá ainda do século XIX, né? Desde a instituição das escolas médicas e da ciência experimental, já existiam noções sobre os benefícios e riscos do trabalho científico. Nas décadas de 1970 e 1980, aqui no Brasil, começou-se a estruturar a biossegurança como uma área específica, devido ao grande número de relatos de infecções em laboratórios. Aqui já é uma resposta, né, ao que estava ocorrendo. Na década de 1990, os avanços tecnológicos na engenharia genética e nos OGMs, OGMs significa organismos geneticamente modificados, levam à necessidade de regulamentação específica, né? Quer dizer, em 1990, o Brasil já estava conhecendo melhor, né, a engenharia genética, técnicas de engenharia genética, e com isso era necessário discutir os impactos dessa engenharia genética na nossa sociedade, nas nossas produções e tudo mais, né? 1995, essa é uma data importante, você não pode esquecer, tá bom? Houve a criação de órgãos reguladores e desenvolvimento de normas específicas para o contexto brasileiro, tá bom? E assim a gente chega aqui nessa situação da regulamentação. Essa regulamentação, em 1995, desembocou na criação de uma comissão, a comissão responsável aí pela organização da biossegurança. Essa comissão é conhecida hoje como CTN-Bio. O nome dela é Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá certo? Ela foi criada em 1995 para estabelecer as normas e as atividades relacionadas aos OGMs, organismos geneticamente modificados, em todo o território brasileiro. Ela é composta, né? Ela está vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e é composta tanto por membros titulares, suplentes das áreas, né, de saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Tá legal? O que ela vai fazer, além de regulamentar, tem que fazer a educação e a promoção, né? Os membros dessa comissão que são selecionados, vão visitar instituições públicas, instituições privadas, para apresentar de forma de seminários, discutir artigos e pensar na biossegurança, no impacto, né, do trabalho que é feito tanto em laboratórios quanto em saúde, né, nesse impacto na nossa sociedade. Tá legal? Bom, a abrangência dessas normas de biossegurança hoje em dia, a gente pode perceber em vários níveis, né? Primeiro nível aqui, a saúde ocupacional. A saúde ocupacional vai visar a promoção da saúde no ambiente de trabalho. Então, a biossegurança tem essa preocupação. A preocupação com a proteção ambiental, para minimizar os impactos no meio ambiente da atividade humana. Não tem jeito, gente. Toda ação do ser humano vai gerar impactos. Esses impactos precisam ser previstos, precisam ser analisados para poder serem minimizados, para não comprometerem os recursos naturais que serão necessários para as nossas gerações futuras, né? Com isso, você tem a segurança comunitária, né? A proteção da comunidade em geral, pensando mesmo até em riscos que, por exemplo, podem desencadear epidemias, pandemias que sejam, né? Regulamentação dos OGMs. Espero que você já esteja aí grudado nessa sigla, né? OGM é organismo geneticamente modificado. Então, tem que regulamentar como é que se elabora esse organismo geneticamente modificado, como é que se produz, se cultiva, como é que é feita a manipulação, o uso, o transporte, né? A gente hoje tem muitos alimentos
que são aí chamados de transgênicos. Transgênicos são aqueles alimentos que tiveram a ele incorporados genes de outras espécies. Isso tudo é encampado, né, no que a gente chama de organismos geneticamente modificados. Está impactando, né, está presente na sua alimentação. Se você puder, na próxima vez que for ao supermercado, procure pelo símbolo de organismos transgênicos ou alimento com organismos transgênicos. Você vai ficar surpreso com a diversidade e o quanto que a gente já está cercado deles, tá bom? Tudo isso tem que ser controlado, né? Então, essa comissão, essa CTN Bio tem que trabalhar em prol dessa parte também. E temos aí a gestão de resíduos. As atividades causam a formação de resíduos, né? Esses resíduos precisam ser armazenados, podem ser comercializados, né? Consumo, liberação, descarte, tudo isso aqui tem que estar sob as regulamentações dessa CTN Bio. Então, as normas de biossegurança no Brasil vão além da simples minimização dos riscos relacionados ao organismos geneticamente modificados. Elas abrangem também organismos que não são geneticamente modificados e as suas relações com diversos aspectos na saúde pública e ambiental, formando assim um sistema integrado de proteção. Tá legal? Bom, aqui agora então, para terminar, eu queria falar para vocês especificamente de uma comissão, né? Falei da biossegurança, da história, você vê que vem da preocupação lá com as pesquisas, né? As pesquisas especialmente biológicas, vem com a preocupação com o meio ambiente, mas e aí, na área da saúde, como é que está? Né? Qual é a estrutura na área da saúde que vai ficar preocupada aí, vai estar junto de toda essa estrutura da CTN Bio, né? Aqui a gente tem a Comissão de Biossegurança em Saúde. Essa comissão foi estabelecida em 19 de fevereiro de 2002, no âmbito do Ministério da Saúde. Né? Ela tem como objetivos definir estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações de biossegurança nos estabelecimentos de saúde, no comportamento dessa saúde. Né? E a integração, ele vai promover o entendimento entre o Ministério da Saúde e as instituições que lidam com a biossegurança. É aquela história, é essa comissão aqui que vai se preocupar em estabelecer as relações com a Comissão Nacional de Segurança, de Biossegurança, né? Tá legal? A Comissão de Biossegurança em Saúde representa uma importante estrutura da biossegurança no Brasil, complementando, né, o trabalho da CTN Bio e focando especificamente nas questões relacionadas à saúde. Sua criação demonstra o reconhecimento da importância crescente na biossegurança no contexto das políticas públicas e na saúde brasileira. Bom, pessoal, aqui a gente vai encerrando esse breve histórico, né, da biossegurança mundial e no Brasil. E eu queria te dizer que lá no nosso site eu vou deixar também o link para vocês acessarem a legislação que criou as comissões, que vai fundamentando essa biossegurança. É um assunto interessante, né, para você, e eu espero que você curta muito isso aí, tá bom? Agradeço a atenção e até uma próxima. Tchau, tchau.